Então, pessoal, boa noite, tá? Essa é a nossa primeira aula aqui, na nossa disciplina de Programação Orientada a Objetos. Todo mundo aqui está tendo aula comigo, já teve aula comigo semestre passado, né? Quem não teve, está tendo nas quartas-feiras, parte de arquiteturas paralelas. Só o Breno que eu não tenho certeza agora, já teve aula comigo. Mas de qualquer jeito, a maior parte de vocês já me conhecem, né? Então, professor de computação aí de vocês, né? Tenho graduação, mestrado e doutorado em computação. Minhas áreas aqui de pesquisa são algoritmos de otimização e criptoanálise, principalmente criptoanálise. E, além dessas áreas que eu estudo com frequência, né, no doutorado até, eu tenho outras áreas que são de interesse, aqui, como, por exemplo, criptografia, teoria de grafos, teoria da computação e jogos. Certo, pessoal? Então, se vocês tiverem interesse em alguma coisa dessas aqui, só falar comigo. Jogos aqui eu estou falando de desenvolvimento de jogos, teoria dos grafos e teoria de computação eu estou falando de matéria mesmo, né, estudo, e criptografia também, mesma coisa desses, relacionado à segurança, né? E de vocês, né, eu não sei o que vocês aprenderam por fora, mas comigo a gente só viu até agora C, né? Vocês chegaram a ver mais alguma coisa por fora? Eu tô vendo Python por fora, tô começando a aprender. Python, show. Eu dei uma olhada no Python também, pra ver se pegava assim, mas por enquanto só uns testezinhos mesmo que eu fiz. Show. Python é bom para você aprender assim, mas ele esconde muita coisa. Aqui em PO, o que a gente vai ver vai ser Java. Então o jeito de programar Java é muito diferente do que vocês já viram em C e em Python. Tá? Apesar de que Python você consegue emular várias coisas que tem aqui, né? Porque internamente ele também é uma linguagem que a gente diz estruturada. Estruturada não, perdão, orientada a objetos. Então você consegue usar tudo que tem aqui em Python também. Mas quando chegar lá nessa parte a gente fala em si. O que a gente quer fazer então nessa disciplina de programação orientada a objetos? A gente quer dar uma olhada geral, primeiro na linguagem Java e depois em orientação a objetos no geral, tá bom? Então a gente quer compreender os fundamentos de orientação a objetos, ser capaz de manipular algumas estruturas de programação orientada a objetos. Essas três questões aqui de exceções, classes abstratas e interfaces são 100% associados com orientação a objetos. E por último, né, como é que a gente diz? Algumas estruturas básicas que a gente tem em basicamente qualquer linguagem de programação, né, arrays, strings, arquivos e coleções. Vocês que já mexeram com Python aí, sabem que a maior parte das coleções que são usadas lá em Python são as lists, né? Lista. A gente tem um, entre aspas, equivalente aqui em Java, que você pode usar também, tá? Só que em Java você tem que escolher como que ele é implementado internamente. Você vai usar baseado em array ou você vai usar baseado em lista encadeada, como a gente viu em estruturas de dados, tá? Então em Java você escolhe o que faz mais sentido para você. A estrutura, então, é desses 4 objetivos em 4 unidades. A gente tem fundamentos, estruturas, aquelas, é, aquelas situações mais específicas, né, de exceção, classe abstrata, interface e, por último, aplicações. Então, na prática, o que a gente tem é programação em Java mais orientação a objetos. Que, para você programar em Java, você meio que é obrigado a saber os essenciais de orientação a objetos, tá? Então, hoje a gente vai só falar um pouquinho do basicão de orientação a objetos, né, um pouquinho de histórico, um pouquinho dos pilares, né, dos pilares dos fundamentos. E como a gente está com bastante tempo, como eu vou mostrar para vocês, a gente vai botar um tópico por semana aí tranquilamente, tá? E o tempo que sobrar a gente vai fazer exercício, que é o melhor jeito que tem da gente fixar a programação. Não tem nem como ser diferente. Então, conceitos básicos e construtores, não necessariamente eu vou seguir essa ordem que está aqui, tá? Talvez eu inverta. Eu pretendo dar estruturas de decisão e estruturas de repetição primeiro. Por quê? Esses dois são muito parecidos com C, que vocês já viram, e são suficientes para a gente fazer vários exercícios em Java e começar a testar na prática, né? Não adianta nada vocês saberem que são construtores e sobrecargas se não estiverem fazendo nenhum exercício prático. Então, é muito provável que eu inverta a ordem desses dois caras. E depois a gente vai para a reutilização de classes em Java, que só faz sentido quando a gente sabe de construtores. E essa é a primeira prova de vocês, vai ser nessa situação. Já a segunda parte da matéria vai envolver todo o resto, né? Inclusive aqui arrays, strings e coleções, que também é provável que eu passe a unidade 4 na frente da unidade 3. Eu estou decidindo. Então, o que a gente tem de diferente aqui das outras aulas todas que vocês tiveram comigo? Diferente das outras aulas todas, que a programação não era o foco principal, nessa aqui é.
Então não faz nenhum sentido eu deixar vocês passarem na matéria se vocês não fizerem a parte de programação bem. Então, no caso dessa matéria específica, e também outras matérias de programação que vocês fizerem comigo, eu vou inverter a pontuação final. Então, ao invés de eu fazer uma prova escrita que vale 4.000 pontos e uma atividade valendo 1.500 pontos, eu vou fazer uma atividade valendo... uma prova, perdão, valendo 1.500 pontos para a atividade, e o trabalho final, que é uma implementação, vocês vão fazer tudo de programação, vai valer os 4.000 pontos da P2. Tá? Então, vocês têm 5.000 pontos lá da P2, que vocês precisam, não me lembro agora, 1.500 para passar? Ou para ir para a prova final, agora eu não estou lembrado. Esses 5.000 pontos, 4.000 deles vão ser do trabalho. E essa turma sendo pequena, os trabalhos vão ser ou individuais ou em duplas. Pergunta, Gabriel. Java Sim. é mais fácil do que C e Python? Depende do que você coloca como fácil. Mais fácil que Python, basicamente qualquer... Que Python não, que C, basicamente qualquer coisa é. Porque C tem ponteiro explícito, né? Ponteiro explícito dificulta muito a vida. Além de ter ponteiro explícito, você tem que ter o malloc, o free o tempo inteiro, tudo manual, tudo você mesmo faz. Isso dificulta muito a vida. Java não tem isso. Continua tendo ponteiro, como qualquer linguagem, mas é implícito. Então isso já facilita muito em relação a C. Agora, em relação a Python, não seria tão mais fácil, no sentido de que Python é muito mais sucinto. Você escreve muito mais coisa em pouca linha de código. Em Java você tem muita coisa que, dependendo do que você está fazendo, não é necessária. Tá? Tem algumas coisas a mais assim que parecem desnecessárias. Mas quando você está fazendo um programa grande, é muito útil. Inclusive o que você faz se você está querendo fazer um programa grande em Python, é pegar a mesma ideia do Java e jogar para Python, né? A ideia de orientação a objetos. Então, assim, mais fácil que C, com certeza. Agora, com relação a Python, você pode colocar ela como sendo um pouquinho mais difícil que Python, pela forma que ela é estruturada mesmo, tá? Não tem tanta diferença assim de dificuldade. Tem muita diferença de sintaxe. De Java para C, a gente usa basicamente a mesma sintaxe. Você vai ver que o for é igual, o if é igual, declaração de variável, tudo muito parecido. Agora, para Python, né, vocês já viram que é totalmente diferente. Beleza? Vamos ver, né, se vai estar beleza futuramente. Vocês vão ter bastante tempo para fazer. Aqui no calendário vocês podem ver como é que vai funcionar essa disciplina. Primeira parte da disciplina, o primeiro bimestre, vai ser no ritmo normal que a gente está acostumado. Vocês vão ter um trabalhozinho para entregar no meio, tá? A princípio vocês vão apresentar esse trabalho, mas pode ser que eu bote para vocês só entregarem, em vez disso a gente faz exercício lá na hora. E a gente vai ter uma aula também de revisão para a prova. Até lá a gente vai ter algumas semanas só de conteúdo e exercício. Então eu vou tentar colocar exercício toda a aula, que é extremamente importante, principalmente de programação. Mas a gente só vai ter o suficiente para programar de verdade depois aqui da semana 3, né? Que eu vou inverter esses dois caras, como eu falei, muito provavelmente. Na semana 3 a gente já consegue fazer bastante exercício de programação mesmo. Já depois da primeira prova, o que vai acontecer? A gente vai ter as nossas aulas aqui logo no começo, talvez eu até junte algumas delas, tá? E o tempo todo final que a gente vai ter vai ser só para vocês fazerem o trabalho. Então eu vou estar aqui na aula ajudando vocês a fazer. Vocês vão estar fazendo, eu vou estar aqui tirando dúvidas e tal. Nas últimas 2 semanas, pelo menos, talvez as últimas 3, dependendo do quanto que eu adiantar. Porque, como eu disse, né, a gente está sobrando tempo aqui dessa vez, porque não caiu nenhum feriado pra gente. Então a gente está com uma semana a mais, mais ou menos. Beleza? Então vocês vão ter aqui 2 semaninhas só para fazer o trabalho, pelo menos. E lá no final, a gente vai fazer a prova escrita, que vai estar valendo ponto de trabalho, né? Não vai valer ponto de prova. Esse trabalho de vocês vai ser fazer um jogo. Já vou adiantar logo, tá? Tem vários temas aqui para vocês escolherem. Vocês vão escolher um desses temas e vão fazer a versão simplificada desse jogo. Um joguinho de console. Tranquilo, minha gente? Então, tudo aqui, estrutura de decisão e repetição, isso aqui é a mesma coisa que vocês viram em C, muito parecido. É a parte de array e string. A string é bem diferente, mas array é bem parecido, tá? O resto é bem diferente.
strings, coleções e arquivos são bem diferentes. Então, isso aqui a gente vai ter que focar para ver em Java, tá? Então, acho que é isso que eu tinha para falar para vocês sobre isso aqui, tá? Nossos horários continuam sendo o mesmo de sempre. Então, é de 7 até as 9h30, só que eu dou um tempinho antes e depois para a gente conversar, né? Alguma dúvida que vocês queiram tirar sobre alguma coisa da matéria, mas que não seja da matéria de hoje, né? Por exemplo, o que a gente falou na semana passada, ou então tirar dúvidas sobre o que eu falei nessa aula. Então, se quiserem conversar sobre outra coisa de computação, a gente tem esse tempinho a mais aqui, tá bom? Então é isso, minha gente. Vamos agora para nossa primeira aulinha, que é uma aula introdutória, né? Uma aulinha mais simples. Que é sobre histórico e introdução à orientação a objetos. Nesse caso, o que a gente vai estar falando é um pouquinho sobre o que é o paradigma da orientação a objetos, um pouquinho do histórico desse paradigma, né? Como ele nasceu, basicamente, e os princípios que envolvem esse paradigma. O que eu quero dizer com paradigma? A ideia do paradigma é uma forma de você programar. Então, o que vocês estão acostumados agora em C e quem viu Python em Python é com o que a gente chama de programação estruturada. A gente escreve várias linhas de código e a gente vai seguir essas linhas, né, em ordem, normalmente. Pode até ter uma funçãozinha ali, né, que vai fazer um desvio e voltar, mas na prática, tudo que a gente está fazendo é seguir aquela sequência de instruções. Essa é a programação estruturada. Na programação orientada a objetos, a gente não tem só essa ideia de seguir instrução a instrução. A gente vai criar alguns tipos de estruturas que a gente chama de classes e objetos, e esses objetos que vão ser responsáveis por fazer todas as funções, né, por fazer todos os, por armazenar as variáveis, tudo vai estar em objetos, em classes. Então, por enquanto, vocês não fazem ideia do que é objeto e classe, mas a gente vai descobrir que ao longo do curso. Nessa primeira aula, a gente já vai ver a ideia geral, que envolve classe e objeto, mas na aula que vem a gente já fala especificamente sobre eles. E aí dá até uma olhadinha em como é que funciona a implementação. Então, vamos lá. Primeiro, se eu perguntasse para vocês como é que a gente pode representar coisas da vida real, assim como elas são, em um programa de computador, como é que vocês me dizem que a gente pode fazer isso? Então, por exemplo, eu quero representar uma pessoa no computador. Como é que eu posso fazer isso? Tipo, um arquivo? Um arquivo? O que vai ter no arquivo? No arquivo teria os dados da pessoa, tipo CPF, nome, idade, data de nascimento, sabe? Tipo uma ficha. Beleza. Agora, isso aí você está botando já direto no arquivo. Como é que eu vou lidar com eles no programa? Tá no arquivo. Vou puxar para o minha memória principal. O que eu faço? Botar cada um numa variável? Tacar num array? Você descreve, né? Descreve uma linguagem de computação. Mas descreve como? Não é uma coisa tão simples assim, quando você para pensar. Pensa em C. A gente tem uma estrutura lá, né? Estrutura que lida com isso, basicamente. As structs. Se eu quisesse representar uma pessoa lá em C, o que eu ia fazer? Criar um struct pessoa, e lá dentro eu ia colocar nome, idade, CPF, né? Int, CPF, int, idade, char, né? Asterisco, char, nome, esse tipo de coisa. Beleza? A ideia é essa. Só que quando a gente está querendo representar uma coisa como uma pessoa, a gente não tem só as características dessa coisa, a gente tem só os dados associados, né? A gente tem outras coisas que estão associadas também, como por exemplo comportamentos ou ações que a gente pode fazer com esses dados, né? As ações mais básicas que a gente tem para qualquer dado é, por exemplo, alterar ele. Então, suponha uma pessoa que tem lá, você tem armazenada na sua struct uma pessoa com um determinado nome, e essa pessoa resolveu se casar e trocar o nome. Então, você tem um comportamento ali que é trocar nome. Beleza? E se a pessoa passou um ano, a pessoa fez mais um aniversário, então a idade dela aumentou em 1. Então, a gente tem que ter como aumentar a idade, né? Incrementar a idade, ou então fazer aniversário,
são comportamentos associados àquelas coisas que a gente está querendo representar. Entenderam a ideia? Então, uma coisa que eu quero representar no computador não são só os dados, que eu tenho que agrupar em um canto, como se fosse uma struct. Eu também tenho que agrupar esses comportamentos que estão associados. Todo mundo concorda comigo? Sim ou não? Entenderam o que eu quis dizer, gente? Não entendi. Pode repetir? Não ficou Então, claro. vamos lá. Estou querendo representar uma coisa qualquer. A gente pegou, por exemplo, uma pessoa. Vamos pegar outra coisa também, uma mesa. O que é uma mesa? A gente pode pegar vários dados que estão associados com uma mesa, por exemplo. Então vamos lá. O material que a mesa é feita. A altura da mesa. Comprimento, a largura da mesa. A cor da mesa. Quantidade de pés que ela tem. Né? A gente pode ter uma mesa com 4, com 3 pés, com um pé só, né, que é mais compridão assim. O que mais? Pode ter várias características aí associadas à mesa. Marca, né? Quem foi que criou a mesa. Então a gente tem várias coisas associadas a essa coisa que a gente quer representar. Só que além disso, a gente tem também comportamentos ou ações que envolvem esses dados ou essa coisa. Por exemplo, a mesa, eu posso pintá-la de outra cor. Então isso é um comportamento, eu posso trocar a cor da mesa. Eu posso, por exemplo, colocar um pano em cima da mesa. Seria um outro dado que eu estou adicionando naquela mesa. Então a mesa estava sem pano, agora está com pano. Tá, então comportamentos seriam, tipo, coisas adicionais? Não coisas adicionais. É que não é uma informação, não é um dado. É um comportamento, é uma coisa que você faz com aqueles dados. Entendeu? A gente pode deixar mais explícito ainda. Por exemplo, se a gente estiver falando num jogo. A gente tem lá um personagem do jogo. Esse personagem tem várias coisas. Tem a vida dele, tem o sprite dele, né? Que é a imagenzinha que representa aquele personagem. Enfim, pode ter atributos, força, velocidade, esse tipo de coisa. Pode ter a altura que ele consegue pular. E aí um comportamento associado com esse boneco pode ser pular. Pode ser socar. Pode ser perder vida. Pode ser recuperar vida. Entendeu? São comportamentos que estão associados. Você pega aquelas informações daquele personagem e faz alguma coisa com elas. Vamos lá, outro exemplo. Uma coisa, aluno. Aluno tem várias informações associadas. Entre elas, ele tem as notas que ele tirou numa determinada matéria. Um comportamento que a gente pode ter associado a esse aluno é calcular a média dele. Então, tem lá as várias notas que ele tem e eu vou calcular essa média. Entendeu? É uma ação, no final das contas. A gente pode associar comportamentos a verbos e informações a substantivos. Entendeu? Acho que consegui entender um pouco. Vamos lá. Pensa na estrutura de dados que a gente viu no semestre passado. A gente viu lá várias estruturas. Vamos supor aí pilha, por exemplo. Lá no código da pilha, o que a gente tinha? A gente tinha lá um vetorzinho, né? Ou então uma lista encadeada, enfim. Vamos supor o vetor. Nesse vetor, além disso, a gente tinha um ponteirinho dizendo qual era o topo da pilha. Certo? E aí a gente podia ficar inserindo e retirando coisas ali dentro. Ou empilhando e desempilhando. O vetor e o ponteiro para o topo são as características dessa coisa, né? São as informações, são os dados dessa coisa. E os comportamentos são empilhar, desempilhar, computar o tamanho, descobrir qual é o tamanho da pilha, quantos elementos tem lá dentro. Entendeu? Em qualquer coisa que a gente quiser vai ter essa situação. O que ela é e o que ela pode fazer. É com isso que a gente está lidando aqui em orientação a objetos. Então, quando a gente fala de programação orientada a objetos, é isso. A gente está programando de uma forma específica. Ou seja, orientada aos objetos. Então, esse objeto, que é uma estrutura que a gente vai ver na aula que vem, né? É a estrutura que vai mandar no nosso programa. Ela que vai estar armazenando essas informações, ela que vai estar armazenando esses comportamentos. Então, se eu quiser que um objeto, por exemplo, um aluno, eu vou criar um objeto para armazenar as informações do aluno e os comportamentos do aluno. Se eu quero fazer um personagem de um jogo, eu vou ter que criar um objeto para armazenar essas informações do
do personagem e os comportamentos dele. Então, se eu quiser lá, se eu quiser que meu personagem pule, eu vou chegar, objeto, pula aí para mim. Eu vou pedir para o objeto fazer as coisas. O objeto que vai estar armazenando tudo. Por isso que é programação orientada a objetos. Tudo que a gente faz depende dos objetos. A ideia geral é essa. Então, quando a gente fala de paradigma de orientação a objetos, é disso que a gente está falando, de uma forma que a gente tem de programar. Antes a gente programava de maneira estruturada, agora a gente vai programar de maneira orientada a objetos. Então, tudo que a gente vai fazer vai estar dependendo dos objetos. Só para deixar claro, quando a gente diz paradigma, é a mesma coisa que uma forma diferente, um estilo, uma maneira de se programar. Na prática, você consegue fazer tudo, seja usando programação estruturada, seja usando programação orientada a objetos. Só que tem algumas coisas que faz muito mais sentido você fazer de forma orientada a objetos. Principalmente se você estiver lidando com banco de dados, né? Bancos de dados relacionais. Eu não sei se vocês já chegaram a ver alguma coisa, mas o que a gente mais vê aqui, né? Usando SQL e tal. Então, para esse tipo de programa, que usa esse tipo de banco de dados, é muito comum você usar orientação a objetos. Ou então programas que têm uma escala muito grande, né? Programas muito extensos, com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Você acaba dividindo em classes e objetos porque isso facilita a organização do código. Né? Deixa ele mais legível, mais fácil de dar manutenção. Mas beleza. Vamos só dar uma relembrada do que é programação em si. Se eu pergunto para vocês, o que é programação? O que é um programa? Não, programação é criar programas, né? Então, um programa, o que ele é? Ele é basicamente uma forma que a gente tem, né? É um mecanismo que a gente tem de pedir para o computador resolver um determinado problema que a gente diz ser computacional. Um problema computacional é um problema que ele tem uma entrada. A partir dessa entrada, você faz uma saída, né? Você faz o processamento, perdão, e gera uma saída. Essa saída é a resposta para esse problema computacional. Beleza? Então, todo problema computacional tem uma pergunta que você quer decifrar, que você quer resolver, e uma entrada para aquela pergunta. Tá bom? Então, por exemplo, se eu tenho um problema de ir de um ponto até outro no GPS, então a minha entrada são esses dois pontos, né? O ponto que eu estou e o ponto que eu quero ir. Então, se eu mudar a entrada, o problema é o mesmo, mas tem uma entrada diferente. Dependendo da entrada, eu vou gerar uma saída diferente para cada um. Tá? Então, isso aqui é um programa. Esse é o objetivo da gente estar programando no final das contas. Então, a gente vai estar usando o que a gente tem à disposição na programação, né? Na linguagem de programação em si. A gente tem comandos, né? Por exemplo, o comando para printar na tela, para ler do usuário, né? Também na parte de arquivos, para ler um arquivo, escrever um arquivo. Operadores, então, para a gente fazer contas, né? Operadores aritméticos, operadores até com estruturas. Variáveis, para a gente armazenar na memória, ler na memória, que é a única forma que a gente tem de trabalhar de verdade, né, em programação. E vários outros recursos aí que podem estar disponíveis, pode ser tanto na própria linguagem, quanto em bibliotecas que alguém criou, né, essas coisas. No nosso paradigma novo que a gente está olhando, a gente está sempre considerando que os dados vão estar sendo lidados através de objetos. Então, o que a gente vai fazer é pegar todos esses mecanismos que a gente tem disponíveis e vai criar um modelo para tratar desses dados que a gente está querendo mexer. E um modelo nada mais é, nada menos, né, do que uma representação simplificada de alguma coisa. Como, por exemplo, da pessoa que a gente está falando, da mesa, né, do aluno. Não necessariamente a gente vai pegar todos os dados daquela pessoa. A gente vai pegar só o que é necessário para a gente. Por isso que é uma versão simplificada. Então, se eu estou querendo fazer um cadastro para uma escola, é importante saber o nome, é importante saber o CPF, é até importante saber o endereço, a data de nascimento, esse tipo de coisa, né? Agora, tem algumas coisas que não são importantes, como, por exemplo, a altura. Que diferença faz com a altura da pessoa, né? Algumas coisas não fazem diferença. Deixa eu ver. Nome dos avós também não faz diferença. É um dado que a pessoa tem, faz parte da pessoa, mas que não faz diferença pra gente. Certo? Então, o modelo ele vai sempre pegar aquela coisa que a gente está querendo representar, mas ela vai ser simplificada para caber dentro do nosso contexto. Ela não vai ser simplesmente tudo. Vou listar aqui um monte de características da coisa que eu quero fazer e metade delas não serve para nada. A gente vai só botar o que é o suficiente. Beleza? Então, esses modelos eles já fazem o que a gente quer. Eles vão juntar dados e operações que lidam com esses dados, que é basicamente aquela ideia inicial das informações dos comportamentos.
Beleza? Então vamos olhar como exemplo, só para tentar deixar um pouco mais claro, para um self-service. Então se a gente tem um restaurante self-service, fazer um modelo bem básico de um restaurante self-service, o que a gente tem lá como sendo um sujeito ou ações dentro desse estabelecimento? Então, o que é uma pessoa ali fazendo alguma coisa, né, ou algum instrumento, e o que acontece dentro desse estabelecimento que faz um self-service. Então, só para simplificar, de um jeito bem simples, né, o que acontece no self-service? O cliente vai lá, entra no ambiente, se serve, né, bota a comida que ele quer botar, depois ele vai lá na balança, pesa, e esse peso da comida que ele botou é anotado na comanda, certo? É uma comanda que cada cliente vai levar. Depois que o cliente, enfim, comer, né, aproveitar lá o tempo dele, ele vai resolver ir embora. E aí, nesse caso, ele vai pedir para o gerente dar a conta para ele. Vai pedir a conta para o gerente, né, pedir a conta para o garçom, e o garçom vai pedir para o gerente. Ou então, não precisa nem ser gerente, pode ser um caixa só. Tá bom? Então, essa aqui é a situação que a gente está querendo modelar. Uma situação simples, uma situação simplificada de um self-service. Aqui embaixo a gente tem um exemplo da comanda. Tá? Então, aqui a gente vai ter o número da mesa, como sendo informação, o peso, né, da comida, se está tendo alguma sobremesa, qual é a sobremesa, quantos refrigerantes 2 litros ele pediu, de 600, latas, cervejas, e por aí vai. Então, várias informações são importantes. Então, o que esse modelo desse self-service vai acabar armazenando, vai acabar representando? Como dados ou informações, a gente já tem a própria comanda, tá bom? Então, a gente já sabe quais são os dados e informações que a gente quer armazenar para modelar esse self-service. Tá certo? E que outras operações a gente pode usar olhando para esses dados da comanda? O que a gente pode fazer com eles? A gente pode, por exemplo, incluir um pedido. Então, a pessoa já estava lá na mesa e resolveu pedir alguma coisa. Resolveu pedir um refrigerante, resolveu pedir uma sobremesa. Às vezes até pede para o garçom trazer sei lá, 200 gramas de batata frita, alguma coisa assim, né? Então, a gente pode incluir um pedido. A gente pode modificar o status de um pedido. Então, a pessoa fez lá o pedido do refrigerante, a gente vai lá e anota na comanda, mas até o garçom chegar com o refrigerante não está completo o pedido, né? A pessoa tem que pedir, anotar na comanda e chegar o pedido. Então, o status pode estar dizendo ali, ó, já foi servido, ou então ainda não foi servido. Pedir a conta. O cliente pode pedir a conta. Falou, garçom, não quero mais nada não. Pede a conta. Isso é uma ação, né? Isso aqui é uma operação que pode ser feita. E depois de ser pedida a conta e a gente calcular o valor final, a gente pode mostrar a conta para os clientes. Então, a gente tem várias operações associadas com esse self-service e vários dados associados. Tá bom? É como se fossem as structs que a gente via antes. Só que antes a gente tinha as structs com os dados lá dentro, e aí fora da struct, dentro do arquivo, a gente tinha várias funções que tinham alguma coisa a ver com aquela coisa, com aquela struct. Então, por exemplo, a pilha, a gente tinha uma struct pilha, dentro dela a gente botava lá o vetor, botava o int topo, e aí fora da struct a gente colocava várias funções que mexiam com pilha. A gente botava isso tudo no arquivinho lá, pilha.c, e pronto. Aqui a ideia é parecida, só que agora a gente não está mais associando essas funções todas a um arquivo, e a gente chama ela solta. Agora a gente está como se a gente estivesse colocando todas as funções dentro da struct. É basicamente essa a analogia. A struct não armazena mais só as informações, ela também armazena as operações em si. Gente, vocês vão me ver olhando muito para a esquerda aqui, né? Para a minha direita, enfim, como é que tá? Não sei se está espelhado aí para vocês, mas é porque vocês estão aqui na esquerda, tá? Então eu vou ficar olhando toda hora para ver se vocês não falaram alguma coisa, não pediram alguma coisa. Tá bom? Então a ideia é essa, de modelo é essa, que a gente está lidando. Então, de novo, dependendo do contexto, o modelo tem algumas particularidades. Algumas coisas passam a ser importantes ou deixam de ser importantes, dependendo do modelo que a gente está lidando, tá? Então, vamos supor 3 modelos diferentes de pessoa. Então, a gente vai modelar uma pessoa, só que em 3 situações completamente diferentes. Então, o primeiro sendo uma pessoa que é um eleitor, então, por exemplo, em algum sistema aí de urna, né, ou de mesário. O segundo, que é uma pessoa, é um aluno, então como se tivesse um cadastro para uma escola. E outro que é um motorista, né, como se fosse um funcionário de alguma empresa. O eleitor tem várias informações que são importantes para a gente cadastrar um eleitor, né, que são importantes para a gente como o mesário, por exemplo. Então, primeiro, o nome da pessoa. O endereço é importante.
E os outros são mais importantes ainda, né? O número de inscrição, zona de votação, sessão de votação. Essas são só as informações. E que tipo de operações são importantes? Por exemplo, a operação de alteração de domicílio eleitoral. Então, eu morava aqui em Niterói, por exemplo, me mudei para São Paulo e agora não quero mais ter que vir para Niterói votar. Então, eu mudo meu domicílio eleitoral para São Paulo para poder votar lá. Certo? Então, essa é uma operação que faz todo sentido para o eleitor. Já no aluno, eu vou querer saber o nome dele, vou querer saber o número de matrícula dele, uma nota da primeira prova numa determinada disciplina, nota da segunda prova, quantas faltas ele teve, a nota final. Então, várias informações são importantes para aluno. A maior parte dessas informações não tem nenhuma importância para eleitor, ainda que existisse uma pessoa que fosse tanto eleitor quanto aluno. Então, essas informações todas existem, mas elas não são importantes, necessariamente são importantes para um sistema que só armazena aluno ou um sistema que só armazena leitor. Algumas informações são importantes só para um. Nome, por exemplo, se repete nos dois, porque é sempre importante. Agora, o número da matrícula do aluno não faz a menor diferença do eleitor, né? Até porque o eleitor pode nem ter número de matrícula. Certo? A zona de votação do aluno não faz a menor diferença. Não quero armazenar isso. E que operações a gente pode fazer com essas informações do aluno? A gente pode fazer operações de consulta, né? Eu posso consultar a nota da primeira, nota da segunda, nota final. Eu posso pedir para revisar a ausência, né? Então, o professor colocou lá como falta para o aluno, mas na verdade o aluno estava lá, ou então ele tinha um atestado para não ir fazer essa revisão. Então, a operação é que faz sentido para aluno e não faz sentido para leitor, para mais nada. E só para finalizar o exemplo, o motorista aqui. Então, o motorista ele continua tendo um nome que todo mundo tem, mas aqui a gente vai querer o número da CNH, né? Que é a carta de motorista dele. Se ele é motorista, ele tem que ter uma CNH. Histórico de multas, para saber se ele tem muito ou poucas multas. Quando que vence a CNH. Né? E a partir dessas informações, a gente pode ter algumas operações associadas. Ver quais multas ele teve, quantas multas ele teve. Pedir para renovar a carta de motorista, porque está chegando próximo do vencimento. Certo? Então, essas são as ideias que a gente quer modelar sempre. Lembrando que algumas informações são importantes em uns contextos e não são tão importantes em outros contextos. Beleza, minha gente? Vocês estão me acompanhando até aqui, mais ou menos? Sim, por enquanto tá compreensível. Então, beleza. Apesar disso que eu falei, né, de que normalmente a gente quer modelar só o que a gente precisa para determinado contexto, dependendo do contexto que a gente está, a reutilização do que a gente está fazendo é importante. Então, por exemplo, se eu estou querendo fazer um sistema para mercados, certo? Ou um sistema para lojas, algumas informações são importantes para umas lojas e não são importantes para as outras. Por exemplo, endereço do cliente. Se a gente está lidando com uma loja que faz entregas no domicílio, é importante ter um endereço. Se a gente está falando de uma loja que não faz entregas, tanto faz o endereço. Então, dependendo do que você vai usar, talvez valha a pena você acrescentar alguns dados, ainda que eles sejam um pouco irrelevantes em alguns sentidos, ou então redundantes em outros, às vezes vale a pena para a ideia de reutilização do modelo. Então, por exemplo, talvez valesse a pena eu criar aqui para o eleitor, aluno e motorista, talvez valesse a pena eu criar um novo modelo pessoa que tivesse nome. E aí todos esses outros caras aqui, por serem um tipo de pessoa, eles vão, que a gente vai ver mais na frente, chamar de herdar essa pessoa. Então ele já vai ter o nome da pessoa lá, ele vai ser um submodelo daquele modelo pessoa, entendeu? Então a gente tem um modelo genérico mais geral, né, acima, e a gente pode ter submodelos a partir dele, entendeu? O que esses submodelos têm? Tudo que o modelo acima deles tem, mais algumas coisas específicas. Aqui no caso do eleitor, do aluno e do motorista, a gente teria lá um modelo pessoa, que só tem nome, mais nada, e todos os outros, né? Eleitor vai ser um submodelo de pessoa que vai ter endereço, número de inscrição, zona de votação. Aluno vai ser um submodelo de pessoa que tem número de matrícula, nota da primeira prova. E motorista vai ser um submodelo de pessoa que tem número de CNH, histórico de multas e por aí vai. Tá certo? Então a gente tem submodelos, eles aproveitam tudo que o modelo acima já tinha. Antes da gente falar do histórico, eu vou falar de uma coisinha que eu esqueci de falar na apresentação, que era o nosso Discord. Da mesma forma que a gente teve nas outras disciplinas, a gente vai ter aqui nessa disciplina, tá? Então, se vocês forem lá no AVA de vocês vão ver que tem no link, na aula 1, em links de interesse, a gente tem o do plano B,
que é esse que vocês já entraram. A gente tem também o link do Drive, que é onde eu coloco tudo para vocês, né? Esse cara aqui, ó. Aqui já está todas as aulas que a gente vai fazer. E tem também o link do Discord. Então eu peço que todo mundo aí, se puder fazer isso agora, entrar lá no Discord, porque o Discord, para quem não lembra, né, é a melhor forma que a gente tem de comunicação direta. Então, tudo que vocês postam lá, cria notificação no meu celular, cria notificação para todo mundo, se quiser, né? Ou se for uma coisa particular, pode mandar só para mim também. E se eu quiser enviar alguma coisa para vocês, eu coloco ali, que é mais fácil do que botar no Teams, por exemplo, ou então botar no Ava, né? Que demora mais para vocês conseguirem receber a mensagem. Tem que ir lá no site para ver e tal. Aqui no Discord é só baixar no celular de vocês o aplicativo e ele avisa quando eu mandar alguma coisa. Isso já adianta. Então, se vocês puderem entrar lá agora, a Tânia já entrou. É só baixar o celular, o aplicativo no celular e entrar por lá, ou quem tiver um computador, só acessar o Ava e clicar no link, já vai vir para cá direto, tá? Quem tem conta, usa essa conta, quem não tem, entra com a nova. Por enquanto só a Tânia entrou ali. Entrem aí rapidinho. Aproveitar para dar boa noite, então, Gabriel, que eu cheguei atrasada. Boa noite, boa noite. Opa, boa noite. Então o William entrou, a Tânia entrou. Resto da galera aí, peço que vocês entrem. Professor, Oi, tem link, tá onde? o link tá no Ava, acabei de falar. Beleza. Tá na aula 1 do Ava. E, ó, links de interesse, tá? Discord. Só um exemplo para quem já entrou, né? Isso aqui é o que tá lá no link. Inclusive, se vocês tiverem algum WhatsApp, alguma coisa, quiserem mandar esse link pra galera, pode mandar. Vou colocar aqui na tela só para vocês verem que aqui em cima tem um pinozinho que ficam as mensagens pinadas, né? Pinned messages. O que quer dizer? Isso aqui é como se fosse um mural. Toda vez que eu venho aqui e dou um pin em alguma mensagem, ela fica nesse mural. Então, as mensagens mais importantes eu vou colocar aqui para vocês. Por exemplo, se tiver algum problema com a aula, vai começar mais tarde, ou então não vai ter por algum motivo, ou então data de prova, data de trabalho, esse tipo de situação. Tudo eu vou colocar aqui. Então, só para exemplificar essa mesma mensagem aqui com os links, vou colocar para vocês. E aí, quem entrar aqui, já vai estar lá com todas as mensagens pinadas. Quem está usando só o celular, você também consegue fazer isso. Você clica lá no servidor, clica lá no text channel aqui no general, e aí deve ter uns 3 pontinhos lá no canto do celular. Nesses 3 pontinhos vocês conseguem acessar as mensagens pinadas. E aí, como não tem o chat funcionando aqui no Teams, normalmente esse chat não funciona. Quem tiver alguma pergunta e tiver sem microfone, ou então não quiser falar por qualquer motivo, só escrever lá no Discord, porque eu estou aqui olhando para o lado, sempre vai fazer um barulhinho, eu vou poder responder vocês rapidinho, tá? Dá para ter uma interação boa. Então, Gabriel, William, Tânia e Luciano já entraram, agora entrou o Sávio, show. Ficou só faltando o Breno, então a gente já pode prosseguir já. Se vocês tiverem alguma dúvida aí quanto ao uso do Discord, é só falar comigo, depois a gente resolve, vai vendo, tá? Qualquer coisa que vocês quiserem perguntar no geral, assim, sem nenhum tipo de particularidade, só colocar aí no servidor, clica em enviar mensagem e envia. E se quiserem enviar só para mim, você vai ter que ir lá no meu nome, botão direito, né? Message. E pronto. Tá enviado.
Professor, eu queria falar um negócio com você. É que hoje eu não tenho aula nesse horário. Aí, Uhum. para eu não ficar fazendo nada, eu queria assistir sua aula. Eu queria perguntar se eu posso. Eu não tenho sua matéria, na verdade, entendeu? Aham. Então, por mim não tem problema, mas eu tenho que ver com a Amanda se pode, entendeu? Ah, tá ok. Porque tem esse negócio de crédito aí, pedido Ah, não, tá ok. É na porque faculdade, eu não sei se pode. o professor de inteligência e business é 2 de setembro que tá Aham. previsto ele, porque tá sem professor. Aí, nesse tempo, eu queria estar assistindo a sua aula, entendeu? Então, eu posso perguntar pra Amanda, então. Não, tudo bem, eu pergunto pra ela. Ou então pergunta pra ela e pede pra ela me avisar, porque de qualquer jeito eu vou precisar que ela me diga, entendeu? Tá ok. Aí se ela deixar, não tem problema não, pode ficar. Tá tranquilo. Show? Valeu. Então, beleza. Vamos voltar pra cá, pra gente dar continuidade um pouquinho. Então, agora a gente vai falar um pouquinho de histórico. Então, histórico é só uma historinha rápida de como que nasceu essa ideia de orientação a objeto. Tá? A gente não vai aprofundar em nada aqui. Quem quiser saber mais um pouquinho de história, existem aí vídeos ajudando, falando mais geral, de maneira mais geral. A própria Wikipédia dá um resumo bom, tá? Quem quiser dar ter um pouquinho mais de conhecimento sobre isso. Mas no final das contas, quem criou essa expressão programação orientada a objetos foi um cara chamado Alan Kay, tá? Que foi o mesmo cara que criou essa linguagem chamada Smalltalk, que é a linguagem, uma das primeiras linguagens orientadas a objetos. Como que isso aconteceu? Isso aconteceu a partir de uma linguagem chamada Simula 67, tá? O que ela fazia? Pelo próprio nome, ela fazia simulações. Então, era uma linguagem usada para a gente criar simulações. Essas simulações eram muito orientadas a gráficos. Então, você basicamente escrevia alguma coisa e a partir daquela coisa que você escreveu, ele gerava um gráfico que facilitava muito você enxergar as coisas, tá? O Kay gostou dessa ideia que ele tinha dos gráficos e a forma que ele usava para criar esses gráficos tinha muito dos conceitos que a gente usa em POO hoje. Então, esse cara, o Alan Kay, viu o Simula 67, viu as ideias que tinham ali e ele percebeu que poderia fazer uma coisa parecida, só que para pessoas leigas, não para pessoas de engenharia que usa gráfico o tempo inteiro, mas pessoas normais que só querem programar qualquer tipo de coisa. Então, essa era a ideia dele. Então, essa visão que ele teve, nessa ideia que ele queria construir, ele vendeu para a Xerox em 1970. E a Xerox, ao comprar isso, eles conseguiram criar um computadorzinho, né? Meio que um tablet, meio que um computador, né? Que é esse cara aqui de baixo, chamado Dynabook. E nesse Dynabook a gente rodava a linguagem Smalltalk, que já era orientada a objetos, tinha basicamente tudo que já tinha hoje em dia, tá? Então quem quisesse programar no Dynabook, usava esse Smalltalk. O Dynabook não ficou tão famoso assim, não cresceu tanto. Então, essa ideia da orientação a objetos não foi muito utilizada, né? Nessa primeira década de 70 aí. Lá na década de 80, o que aconteceu foi que esse carinha aqui, com esse nome maravilhoso, Bjarne Stroustrup, resolveu que a linguagem C, como a gente conhece bem, poderia ser incorporada essa ideia de orientação a objetos, que foi o que ele fez criando o C++. Então, quem conhece C++ aí, já viu alguma coisa, vai perceber que a sintaxe é basicamente a mesma coisa que C. É igualzinho. C++ e C é igualzinho a sintaxe. Só que C++ tem muito mais recurso, porque ele tem essa ideia toda de orientação a objetos. Tem tudo que tem em C, só que também tem essa forma de organizar orientado a objetos. Então vai ter tudo que a gente vai falar aqui sobre orientação a objetos, tem em C++ também. Por ser mais antigo, acaba sendo mais esquisito, mais feio de mexer, tá? Mas a ideia está lá. Então lá nos anos 90, né, mais uma década se passou, um grupo chamado DASAN, né, cujo líder era James Gosling, resolveu fazer o seguinte, cara, C++ é um pouco complicado. É feio, é esquisito, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar dar uma simplificada nele, tá? A gente vai chamar de Java esse cara. Então o Java, quando ele foi criado, o que o pessoal queria era usar ele para streaming de vídeo no geral. Só que no final das contas não estava dando muito certo essa ideia de fazer essa linguagem voltada para vídeo sob demanda, até porque na época não era tão grande, né? Tava começando a internet e tal. Então o que eles resolveram fazer foi, pô, essa ideia de internet que está começando, vamos tentar focar nossa linguagem para a internet, né, para aplicações de internet. Então fazer site, fazer troca de mensagem com o servidor, esse tipo de coisa. E foi aí que o Java cresceu. E até hoje é utilizado basicamente para isso, para uso de internet, para fazer conexão com o banco de dados, para fazer conexão servidor, com cliente, peer-to-peer. E Java é muito usado para tudo isso.
Por isso que ele ainda é uma das linguagens mais utilizadas hoje em dia. Se não me engano, é a terceira ou a quarta, alguma coisa assim. Né? Primeiro tá lá JavaScript, aí depois vem talvez Python, talvez C# e Java. Tá? Nessa mistura aí. Tá? Então existem muitos empregos, inclusive, para quem pretende aqui trabalhar com isso depois, que você basicamente precisa de uma compreensão muito boa de Java e algumas dos frameworks que são nascidos a partir do Java também. E também tem o outro lado, que é o do full stack. Então quem já procurou emprego sabe essa ideia de full stack, que é uma pessoa que consegue programar basicamente tudo, né, de aplicações. Aí você vai, em vez de usar Java, vai lá para C#, JavaScript e tal. Tá? Então, quem tiver interesse de aprender alguma coisa por fora para trabalhar com programação, com desenvolvimento, é interessante que vocês olhem as linguagens de programação para full stack, né? C#, JavaScript, PHP também. São muito utilizados. Java e JavaScript tem diferença? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Nada a ver. Se não me engano, o nome do JavaScript ele só tem esse nome porque Java estava muito em alta. A gente fala, vamos botar um nome parecido aqui para ver se o pessoal usa. É JavaScript. Não tem nada a ver. Para não dizer que não tem nada a ver, ele também é muito usado para a internet. Só que, como o próprio nome diz, JavaScript é em termos de script. Então, você faz pequenos códigozinhos para fazer alguma coisa específica dentro do seu código. Tá? Então, você tem lá um programa todo rodando em C# e você fala, putz, preciso de uma coisinha pequenininha aqui que está faltando. Tu vai lá, faz um script em JavaScript e coloca. Entendeu? A ideia é mais ou menos essa. Então, show. Demos uma ideia aqui de modelagem, uma ideia aqui sobre o histórico. Tá? O histórico não cai em prova, é mais uma curiosidade para vocês. Vamos agora olhar para o que importa, assim, muito mais do que os outros, né? Que é a parte de princípios de OR. Então, esses 4 princípios eles são extremamente importantes, extremamente fundamentais e vai ser cobrado de vocês até o final do curso. E toda vez que vocês quiserem fazer qualquer coisa em orientação a objetos, até se vocês estiverem desenvolvendo depois um programa grande, programa com banco de dados e tal, vocês vão depender desses 4 princípios, tá? Talvez não diretamente pelos nomes deles, mas o que eles são, o que eles representam. Abstração, herança, polimorfismo e encapsulamento. A ideia da abstração, ela é sobre a definição precisa de alguma coisa, que é essa ideia de modelagem que a gente estava falando ainda agora. Então, o que é um objeto? Que propriedades ele faz parte dele, né? Que características ele tem? Que ações ele faz, ele desempenha? Que operações têm sentido com as características dele? A abstração contém tudo isso, é a definição completa disso, tá? Então, o que a gente quer é, dado uma coisa que existe, que a gente quer modelar, eu quero abstrair desse cara, por isso que é abstração, quero abstrair só o que é importante para o modelo. Só as características que são importantes, só as ações que são importantes. Então, no final das contas, a nossa abstração ela contém esses três tópicos aqui. Primeiro, o que é? Então, o nome da coisa, né? Por exemplo, mesa. Pessoa. Carro. Computador. O que é? Certo? O nome da coisa. E aí sim vem as características dessa coisa, que nem a gente fez com o eleitor, com o aluno, com o motorista, com mesa, tá? E por fim, as ações que estão associadas a esse objeto, ou a essa coisa, tá? Aqui a gente chama de objeto, mas eu não vou usar essa palavra, porque ela tem um sentido completamente diferente em orientação a objetos, né? Então eu vou chamar sempre de coisa aqui, mais abstrato. Beleza? Então o que é a coisa? Quais são as características dessa coisa? Quais são as ações associadas a essa coisa? Tá certo? Então se eu quero modelar um carro, como é que fica essa abstração? O que é? Carro. Quais são as características de carro? Fala para mim. Tem 4 rodas, 2 ou 4 portas, um motor, peças do motor, banco, essas coisas. Aí você tá pensando, serve, mas você tá pensando mais numa coisa, você está listando um carro específico. Pensa em coisas gerais, por exemplo, você falou 4 rodas, você fala assim, quantidade de rodas, marca, modelo, entendeu? Uma característica geral de carro. Cor, número de placa, isso aí, são características. Características de carro, não de um carro específico, entendeu? Entendi. Aí, tipo assim, tipo do pneu, você iria como característica ou é mais muito específico?
Serve, aí depende, né? Porque se você quiser ser absurdamente abrangente, você pode ter um carro com roda de madeira, mas normalmente não, né? Você tem que ter aquela ideia, é modelo. A gente vai simplificar para o nosso contexto. Para cá eu tô pensando de um automóvel normal, que a gente vê na Normalmente rua. modelo, marca, Modelo, cor, marca, cor, esses aí número mais de básicos. placa. Tamanho, É peso, isso. altura. Existe essa característica, mas dificilmente faz diferença pra gente, entendeu? Mas essa é a ideia. Vai depender do contexto. Se eu estiver querendo modelar uma rua, por exemplo, aí pode ser que tenha limite de altura. Talvez eu queira saber a altura dos carros. Vai depender do contexto. Entendeu? Então é isso. E que ações podem estar associadas com esse carro? Dirigir? Quando a gente pensa em ação, a gente costuma pensar nesse tipo de situação, né? Mas eu estou falando de ações mais em relação às características. Então, o que eu posso fazer com essas características? Pintar o carro? Esse é o primeiro exemplo, o melhor exemplo que tem. Posso pintar o Colocar carro. um adesivo no carro conta também? Poderia, se eu tivesse algum tipo de característica armazenando a quantidade de adesivos, então eu poderia ter. Outra coisa, você não tinha falado de marca de pneu? Trocar o pneu. Botar outro Eu pneu. ia perguntar isso também, se tinha relação. É isso, são operações que a gente pode fazer com as nossas características. Ou a partir das nossas características, né? Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo com carro ou não. Com o carro é mais difícil, mas eu vou dar o exemplo do aluno, que é você gerar uma informação nova a partir de informações que já tem dentro dele. Então, por exemplo, o aluno tem lá várias notas de cada matéria dele. Você pode ter uma operação calcular CR, para calcular a média de todas elas. Entendeu? Então, as operações ou elas alteram as características ou elas utilizam as características para gerar uma nova informação. Isso é uma ação dentro do que a gente está falando. Beleza? Então, a ação de dirigir, por exemplo, seria uma ação se a gente tivesse como característica o ponto dele no ambiente. Então, assim, o endereço onde ele está nesse momento. Aí talvez dirigir fizesse sentido, porque a gente ia querer mudar esse local que ele está em determinado momento. Entendeu? Mas é isso, as ideias são essas. O que é, as características e ações associadas. Beleza, gente? Essa é a abstração. Isso daqui tem relação com aquela pergunta que você fez lá no começo? Tudo tem. A pergunta e a explicação? Isso. A pergunta lá Porque do se começo for, era para a então gente acho que eu chegar nessa consegui ideia de entender. modelo. Então, é isso aí. Aquela pergunta levou a gente para modelo, o modelo trouxe a gente para abstração, e na aula que vem vai levar a gente para classe. Entendeu? Então é isso, abstração. O próximo que a gente tem é de herança. E esse é aquela ideia que eu tinha falado da pessoa e do aluno e do eleitor, lembra? Porque todo eleitor é uma pessoa, todo aluno é uma pessoa, todo motorista é uma pessoa, então tem algumas características que se repetem entre esses caras e tem outras características que não tem nada a ver entre eles. Né? Como, por exemplo, a zona de votação só faz sentido para o eleitor, não faz sentido para os outros. Agora, o nome está em todo mundo. A herança é exatamente isso. Ela está associando modelos, né? Associando abstrações, associando coisas, criando uma pequena hierarquia. Então, uma coisa é um tipo de outra coisa. Por exemplo, aqui no slide a gente tem o funcionário. O funcionário é uma coisa genérica. Né? Todo funcionário vai ter um nome, vai ter um cargo, vai ter uma data em que ele entrou na empresa. E aí, a gente pode ter vários tipos de funcionários específicos, né? Que tem algumas características a mais. Por exemplo, o gerente é um tipo de funcionário que tem uma certa quantidade de pessoas que ele gerencia. Nem que seja uma pessoa só, ele tem que estar gerenciando alguém, senão ele não é um gerente. E, por exemplo, né, por ele ser o gerente, talvez ele tenha acesso a um sistema que outros funcionários não necessariamente tenham. Então, essa ideia da herança é exatamente da gente criar essa hierarquia de coisas, hierarquia de modelos, onde um desses modelos tem tudo que o modelo acima tem. Então, o que o funcionário tem? Nome, cargo e data de admissão. O que o gerente tem? Nome, cargo e data de admissão, além de outras coisas. Porque o gerente é um tipo de funcionário. Tá certo? Essa é a relação da herança. Tal coisa é um tipo de outra coisa. E aí, essa outra coisa que fica acima, a gente chama de pai, né, ou mãe. E o que fica abaixo, a gente chama de filho ou filha. Tá certo? Então, a coisa mãe fica acima da coisa filha. O funcionário aqui é a coisa mãe e o gerente é a coisa filha. Beleza, gente?
É como se na ideia do carro que a gente olhou antes, a gente tivesse um acima do carro chamado veículo. E aí nesse veículo inclui barco, inclui avião, inclui tudo. Um carro é um tipo de veículo. Entendeu? Entendi, professor. A ideia é essa. A gente só faz esse tipo de hierarquia se tiverem, se existirem informações que são compartilhadas entre os caras. Que é o caso lá do aluno, do eleitor e do motorista. Ah, eu quero fazer um programa que lida com esses 3 tipos de pessoas. Beleza. Então a gente pode criar uma hierarquia acima de pessoa, porque todo mundo ali é pessoa e tem alguns dados que são compartilhados. Certo? Então esse é o segundo princípio que a gente tem em orientação a objetos, o princípio da herança. Então a gente pode reutilizar um modelo que a gente já criou antes. Tá? O terceiro é o polimorfismo. Esse aqui já é um pouquinho mais abstrato da gente ver sem estar olhando para o código em si, mas eu vou tentar só passar a ideia para vocês. Isso aqui não é tão importante vocês pegarem agora, mas é importante pegar para frente. Polimorfismo, a gente tem 2 palavrinhas aqui que compõem essa palavra, que é a palavra poli e a palavra morfismo, que é de morfo, de morfar. Então, poli significa vários, e essa ideia de morfo, morfar, é de transformar, né, de formas, no final das contas. Então, a gente pode traduzir esse cara como sendo, polimorfismo, como sendo muitas formas. Ou então, pode ser transformado de várias vezes. E o que isso quer dizer no final das contas? O que a gente está falando, a gente está sempre associando esse cara aqui, a gente está normalmente associando, na verdade, né? Polimorfismo à herança. Porque pode ser que algumas, apesar do filho, né, tá herdando várias características do pai, até as ações do pai, algumas ações podem ser vistas de maneiras diferentes, dependendo de qual é o objeto que está lidando. Vou dar um exemplo para você. A gente pode ter uma coisa chamada eletrodoméstico. Eletrodoméstico vai ter lá suas várias características. Um eletrodoméstico específico é uma geladeira, outro eletrodoméstico específico é um liquidificador. Ok? Independente do eletrodoméstico que for, uma operação existe para qualquer um deles, que é a operação de ligar e, consequentemente, a operação de desligar aquele aparelho. Tá? Então você tem a característica lá status, né, que vai dizer se ele está ligado ou desligado, e a operação ligar vai ligar esses status, vai alterar ele. Tá bom? Só que cada eletrodoméstico funciona de um jeito. Tem eletrodomésticos que você precisa apertar um determinado botão para ligar. Tem eletrodomésticos que só de você ligar na tomada ele já liga, como é o caso da geladeira e do liquidificador. Você bota o liquidificador na tomada, você tem que ir lá que girar ou então apertar algum botão para fazer ele ligar. Agora, a geladeira, só de colocar na tomada, ele já liga. Então, os dois têm essa mesma ação chamada ligar, mas cada uma dessas ações é feita de uma forma diferente. Então, existem várias formas para essa ação. Então, essa é a ideia que o polimorfismo traz para a gente do OO. A gente pode ter várias ações com o mesmo nome sendo implementadas em objetos diferentes, porque eles executam a mesma coisa de maneiras diferentes. Deu para entender mais ou menos a ideia ou ficou muito perdido? Deu pra entender. Explica de novo, que eu acho que eu não consegui pegar isso, não. A ideia é geral só que importa. Você não precisa entender 100% não. Só vai ficar claro mesmo quando a gente pegar o código e mostrando que fica mais fácil. Mas no final das contas se você tem lá 2 ações com o mesmo nome, tá? Representando a mesma coisa, mas dependendo de qual coisa que a gente está lidando, ela faz de uma forma diferente, como é o caso da ação ligar um eletrodoméstico, dependendo do eletrodoméstico, você vai ligar de uma forma ou vai ligar de outra forma esse eletrodoméstico. Agora, o nome da ação continua sendo ligar. Entendeu? Só que uma coisa faz de um jeito, outra coisa faz de outro. E na orientação a objetos, a gente pode ter os dois existindo ao mesmo tempo, com o mesmo nome. Essa é a brincadeira. Mas para ficar mais claro que isso, só quando a gente de fato pegar o código. E aí não se precisa se preocupar que a gente volta aqui. Tá? E o quarto é o encapsulamento. Encapsulamento é de encapsular, então é de esconder, basicamente. Então esse princípio aqui é muito importante, é um dos mais importantes que tem. Que o objetivo desse cara é de esconder parte
do objeto esconder dados ou esconder ações de um determinado objeto, né, de uma determinada coisa, de outras partes do nosso sistema. Então, ó, às vezes um sistema ele só precisa ter acesso a determinadas informações para funcionar normalmente. As outras informações ele não precisa ter acesso. Então eu oculto esses caras dele. Falo, ó, esses dados aqui, só determinados modelos aqui têm acesso, outros não têm. Tá? O principal objetivo da gente ter essa possibilidade de ocultar algumas partes do código, né, sejam dados ou sejam ações, é que a gente consegue reduzir a quantidade de erros e manter mais claro. Como assim? Fica mais claro porque a gente sabe exatamente quem está lidando com cada ação ou com cada atributo. Enfim, atributo não, característica. Então, se uma determinada característica está com valor incorreto, você sabe que só uma certa parte lá do seu sistema que pode ter criado esse erro, né? Porque só ele tem acesso. E mais clareza, porque a gente consegue separar as coisas. A gente consegue deixar, ó, todo tipo de interação com essa coisa aqui está separadinho. Só ali que a gente mexe. Com essa outra coisa, só no outro lado que a gente mexe. Então a gente consegue criar uma separação que deixa tudo muito mais claro. Fica mais fácil de ler o código. Fica muito mais legível. Tá? Então o encapsulamento e o polimorfismo, eu sei que é mais difícil de entender como é que funciona 100%. Mas mais para frente vai ficando claro. Na aula que vem, o polimorfismo já dá para dar uma ideia, né? Mas vai ficar claro mesmo quando a gente estiver falando sobre construtores. E o encapsulamento, a gente vai falar assim, por alto, em vários momentos aqui. Eventualmente, vocês vão entender a ideia, assim, de maneira mais geral. Mas a partir da aula que vem, eu já começo a dar umas pinceladas. Negócio de encapsulamento, professor. Um Oi. exemplo bom seria tipo um controle remoto. Meio que o controle encapsula a... Como é que eu posso dizer? A placa. Facilita a visualização com mais clareza para o usuário e oculta, tipo, meio que a programação. Não sei explicar. Meio a parte bruta do que aconteceu visando facilitar o negócio do usuário. Meio que o controle encapsula. Uhum. Não é um exemplo ruim, não. O problema é só que ele fica muito estético, né? Todo mundo sabe o que é um Arduino? Tá se referindo à placa Arduino? Tipo, que quando Isso, a Arduino. gente programa. Sim. Isso. Tô ligado Então, a agora. placa Arduino ela é totalmente programável. Você pode fazer um monte de troço dentro dela. Beleza? Agora, seguindo o seu exemplo, hein, Sávio, só que trazendo o Arduino porque ele é programável. Entendi. É como se eu criasse um Arduino lá para fazer alguma coisa específica, vamos supor um carrinho. Aí eu pego, boto um acabamento em volta para ninguém nem ver a placa lá dentro. E o carrinho funciona normalmente. Então quem está de fora, que seria o usuário ou o desenvolvedor, só tem acesso ao carrinho. Mas na prática, se ele abrisse ali, poderia fazer bastante coisa. Entendeu? A ideia do encapsulamento é essa. Uma pilha também seria tipo um exemplo bom. A pilha? Que encapsula também a tecnologia que está dentro da pilha. E praticamente qualquer usuário sabe o que faz com aquilo. É só botar no mais ou no menos. Sim, exatamente. O que tem dentro da pilha a gente não faz ideia, mas a gente consegue usar ali. O resto está escondidinho. Também pode botar, também é um exemplo. É só porque nesses casos todos que a gente está falando, inclusive no meu Arduino, é que a gente está pensando muito em usuário, na pessoa que está olhando. Mas esse encapsulamento ele é mais para o desenvolvedor. A gente limitar o que o desenvolvedor pode fazer. Tá? Tipo, se você quiser criar uma API, então você vai criar basicamente uma bibliotequinha que uma pessoa qualquer vai poder ter acesso àquela biblioteca de algumas funções que ele pode acessar. Você está encapsulando todo o seu código que está rodando por trás e deixando ele ver só algumas funções que ele pode utilizar para o que ele quiser. Entendeu? Essa é a ideia de encapsulamento. Certo, minha gente? Então essa aqui é a ideia geral que a gente tem aqui no básico de... como é que se diz? Dos pilares, não os pilares, né? Dos fundamentos de orientação a objetos, são esses 4 caras, que aos poucos a gente vai expandindo aqui. Né? Na aula que vem a gente já vai pegar a parte de abstração, já vai dar uma primeira olhada nisso, e nas outras aulas a gente vai olhando a parte de polimorfismo e encapsulamento aos pouquinhos, tá? Uma coisa que eu peço para vocês já é baixar um programa, a IDE, chamada NetBeans.
Quem já tem alguma outra ideia que roda Java não precisa fazer isso. Mas eu aconselho que use de qualquer jeito. Por quê? Ele não é tão pesado assim. Ele é pesadinho porque é uma ideia, mas não é tão pesado assim. E eu vou poder ajudar vocês melhor. Se vocês usarem outros, como eu sempre usei o NetBeans, o que eu posso ajudar vocês mais é com o NetBeans. Certo? Então aqui, ó, vou botar lá o link para vocês no Drive. Joguei lá no Drive, tá? Eu vou jogar aqui no Discord também, só para vocês se acostumarem a ver que tem os dois. Mas na prática vai ficar sempre no Drive. Vocês acessam lá diretamente. Vou chegar aqui, ó. Joguei lá no Discord para vocês e vou botar no PIN. Deixa eu editar primeiro para dizer o que é, né? Link para baixar o NetBeans. Aí deu o PIN, então depois quem quiser pegá-la pelo PIN já consegue fazer isso. O que tem lá? Ele é o seguinte, vou clicar aqui só para vocês verem. A gente vai entrar nesse sitezinho aqui. O ideal é que vocês baixem por esse link, tá? Por quê? Esse link já está baixando o NetBeans, que no caso é o NetBeans 8.2. Não sei se é o mais recente, mas ele é um dos mais recentes. E junto com ele já baixa o JDK. Esse JDK são todas as bibliotecas de Java que vocês vão precisar. Tá? Todo básico. Se vocês só botarem lá na internet, baixar NetBeans, ele vai baixar NetBeans sem o JDK. Depois você vai ter que baixar separado, instalar separado, ir lá no NetBeans e configurar onde está o JDK, então dá uma trabalheira danada. Pode gerar um monte de erro no caminho. Dito mais fácil é vocês baixarem esses dois aqui. Dificilmente gera erro. Tá? Então é só aceitar aqui a licença e baixar do Windows ou do Linux de vocês. Tá? Normalmente é só instalar normal que ele vai normal. Oi? Também tem aquele novo NetBeans lá, Apache, também, que é chato pra caramba. Esse Eu nunca daqui é mexi, não. melhorzinho. É melhorzinho mexi, isso não. aqui. O IntelliJ É o mais é muito atualizadão diferente. agora. IntelliJ? É. Um aluno na outra turma também me pediu para usar. Eu falei que era melhor não, porque eu não vou poder ajudar. Se você quiser usar, pode usar, mas eu não vou conseguir te ajudar, entendeu? Tipo, como é que faz isso aqui? Não sei, nunca fiz. Esse aqui é melhor. Se você usar outra ideia, eu só vou poder te ajudar com a parte de lógica do Java. Agora, tipo, como é que eu crio um projeto? Como é que eu faço tal coisa? Na ideia, eu não vou conseguir ajudar. Aqui eu já uso há bastante tempo, então os comandinhos mais básicos assim, eu tenho acesso assim, ajuda vocês e tal. Tá? Até quem quiser conectar com Git para usar, para fazer o trabalho. No NetBeans eu sei fazer tudo, nesse outro eu não faço ideia. Então só entrar aqui, baixar o do seu Windows e pronto. Oi? O pessoal gosta muito de usar o Eclipse também, né? Eclipse era mais antigo que o NetBeans. NetBeans veio depois. Mas eu também não uso muito Eclipse, não. O Eclipse é mais raiz, assim. É. O pessoal mais raiz costuma usar Eclipse. Até o pessoal de Linux gosta muito. Porque o Eclipse ele é mais comum para usar várias linguagens. NetBeans também tem como você usar várias linguagens, mas não é tão padronizado assim. Eclipse é bem mais comum. Tá pessoal que usa Maven e tal, tem muita coisa para usar Eclipse. Mas eu prefiro usar o NetBeans. E para a gente aqui é muito mais do que o suficiente. Certo? Então todo mundo baixa lá. Enquanto tá baixando e instalando, você já vem aqui, ó. E vamos fazer esse exercíciozinho aqui. Vou dar 10 minutinhos para vocês fazerem, depois a gente junta, discute um pouco, tá? E fecha. Porque essa primeira aula é mais curtinha mesmo. Na aula que vem, que eu já vou falar da parte de programação mesmo em Java, aí a gente já pode fazer um exercíciozinho ou outro, tá? Para começar a adiantar a vida. Porque como a gente está sem feriado nenhum nessa disciplina, e ela é uma disciplina de 12 tópicos, a gente vai ter tempo, tá? Talvez se a gente for andando rápido, eu vou tacando tópico aqui normal, e a gente fica com a segunda parte do bimestre, no segundo bimestre lá, só fazendo exercício, que nem uns loucos, tá? Mas por enquanto, vamos lá, faz isso aqui cada um de vocês. Basicamente, vocês vão fazer um modelo de um jogador de basquete. Nesses moldes que a gente fez com aluno, com carro e tudo. E daqui a 10 minutinhos a gente vê como é que cada um fez, dá uma discutida e pronto. Beleza, pessoal?
Tranquilo? Beleza. Beleza. Por algum motivo eu mano. não consegui baixar esse pelo Chrome. Aí eu tava clicando, não tava baixando. Aí eu consegui baixar pelo Edge. Aí se alguém estiver com a mesma dificuldade aí. Estranho. Porque eu cliquei aqui 2 vezes, foi no Chrome direto. Então, aí eu entrei lá, só que eu clicava, aceitava a licença, eu clicava pra baixar, não baixava. Que estranho. Deixa eu testar aqui, ver se é todos. Aí Sério, só o seu. pelo Edge eu consegui. Aparentemente tá no... Nossa, que esquisito. O link tá ruim no Chrome mesmo. Mas se vocês apertarem o botão direito, salvar link como, ele baixa. É boa estratégia, eu não sabia dessa não. E doidinho. Cadê? Fui Doidinho. tentar baixar, deu bloqueio aqui. Como se fosse um vírus ou uma coisa assim. É porque é XE, mas não, é da Oracle mesmo. Ah, não. Hackearam a Oracle não, né? Se hackear a gente tá ferrado, mas não hackearam. Não. Sempre que você tenta baixar um XL, reclama. Executável. Vou ali encher minha garrafa de água aqui e já volto, tá?
Tô de volta, pessoal. E aí, como estamos? Com o NetBeans e com O o... meu tá baixando ainda. Tranquilo, depois vocês terminam de baixar. A aula que vem que a gente vai começar a ver os códigos, então desde que pra aula que vem esteja baixado, é tranquilo. A gente aproveita para fazer uns testes. Vocês vão ver o Hello World aqui. Eu boto a comparação do C, do Python e do Java para vocês verem. Vou fazer logo aqui só para vocês terem. Eu acho engraçado comparar os três. Então, galerinha, vamos começar com Python. Python é o seguinte, como é que eu faço para printar na tela Olá Mundo? Print. Olá Mundo. Coisa bonita. Chego aqui. Python. Olamundo.py. Tá lá printado Olá Mundo lindinho. Vamos pro C agora. Como é que a gente printa Olá Mundo com C? Int main. Printf. Olá Mundo. Ponto e vírgula. E aqui em cima a gente tem que dar um include, né? No stdio. Beleza? E aí a gente vem aqui e compila. E roda. Olá Mundo. E o Java? Aquilo que eu falei, né? Java é mais fácil, mas... tem um pouco de coisas a mais aí que a gente não precisa normalmente. Digita um pouco mais, né? Você? Digita um pouquinho mais. Só um pouquinho mais. Deixa eu botar pra cá, que vocês têm que ter um também. Um pouquinho ou 3 vezes mais? pouquinho só um cadinho. Nada demais. Nada demais. Bobeira, bobeira. Então, só pra gente fazer do zero aqui, ó. Criei um projeto, agora eu vou criar uma classe, que eu vou chamar de main. Essa classe, ela vem desse jeitinho aqui, bonitinho. Aí aqui eu escrevo public static void main string args system.out.println olá mundo. Aí a gente roda. Ele não acha a minha classe, peraí. Mas o Java tem vários atalhozinhos, né? Olá mundo. Vários atalhozinhos para não ter que escrever system.out, que tá dizendo? Pô, é Salt, né? Sim, Salt. Salt tab, onde já faz por assim.
O main também, pô. Se você escrever só main, ele já escreve tudo. Basicamente. Ele pode inserir código, já insere um monte pra você, que ele já sabe o que você quer. Várias coisinhas que ele faz pra você. Mas aí você precisa da IDE, né? Ali eu fui no próprio no Notepad. Podia ter usado o bloco de notas do Windows. Aqui tem que baixar um programão pra fazer e tal. Mas é que eu gosto só de mostrar porque tem bastante coisa escrita que quem tá olhando assim não faz ideia do que seja. Vocês, por exemplo, pessoal que não viu nada, não sabe o que é class, não sabe o que é public, não sabe o que é static, não sabe o que isso aqui significa, não sabe o que isso aqui significa. Tem muita coisa. No Python é claro, né? Print. Print. No C também tem algumas coisas a mais, mas não é tanto, né? Um print. E esse cara aqui que você não sabe o que é a princípio. Né? A pessoa que tá aprendendo agora. Aí no Java você tem um monte de troços. Mas são um monte de troços que você faz várias vezes e você acostuma. Então tanto faz. Isso aqui rapidinho você esquece. Então, o pessoal que quiser rodar, quando conseguir baixar o NetBeans para saber se está funcionando, é só você criar um projeto novo, nesse quadradinho aqui, amarelo, e escrever lá system.out.println. Deixa eu colocar aqui no Discord. Mano, quer me deixar botar? Só botar isso aí e você testa se está funcionando. E quando você cria um projeto básico, ele já traz isso para você. E aí, pessoal, terminamos outro? Terminamos o exercício? Então me diz aí. Modelamos aí um jogador de basquete. Que dados a gente tem que associar a esse tipo de pessoa? A gente quer modelar um jogador de basquete. E aí? O que tem de especial nessa pessoa que não tem no eleitor, não tem no motorista e tal? Altura, peso. Altura, peso. O que mais? Altura, posição e idade. Posição, idade. O que mais? Número da camisa? Número de camisa. E aí, quem botar diferente vai falando, gente. Cor. Etnia, tudo bem, pode ser. Faltando uma coisa mais global aí, né? Um jogador de basquete. Tipo, país? País? Pode ser o time, né? Tá jogando em algum time. É, realmente. Eu esqueci. Qual é o time? Eu imaginei que alguém fosse falar do time. A base eu esqueci. É. Isso tudo aí que vocês falaram, time. Acho que não tem mais muito o que botar assim. Time que era importante, vocês esqueceram. É isso. Time poderia ter uma liga, né? Se a gente estivesse modelando um jogador de basquete do mundo, assim, né? Vai ter liga. O país também de origem, nesse caso. Por aí vai. Que tipos de ações essa pessoa pode fazer? E aí vocês podem pensar tanto em ações com relação às características, quanto ações no geral. E aí? Eu coloquei pular, bloquear, arremessar, passar a bola, correr. Então, essas aí são ações gerais, né? Se a gente estivesse modelando um jogo de basquete, essas ações fazem sentido. Agora, se eu estiver modelando só um banco de dados, o que é importante? Oi? Eu ia falar, o meu foi mesmo dele. Arremessar, correr, driblar. Então, mas vamos supor. Eu pensei em jogo só. Vamos supor que eu tô nesse caso do jogo. Então tenho lá o driblar. O que é driblar? Tô no movimento de driblar a bola. Então eu mudei o estado do meu jogador. Meu jogador podia estar estático, podia estar sem a bola, ou pode estar driblando. Então eu mudei o estado que ele tá. Então eu tenho que acrescentar essa característica estado,
E aí eu posso criar a ação driblar. Ação arremessar. Ah, Tem uma tá. Mesma coisa. tentativa. Seria se eu criar uma característica tipo movimento. Exatamente. Então você está fazendo um jogo, está modelando um jogo. Agora se a gente estiver modelando só tipo um banco de dados, o que ela pode fazer? Ela pode se naturalizar em outro país. Seria o caso de mudar o país, né? Pode mudar de time. Pode mudar o número da camisa. Se a gente estiver falando de jogadores mais novos, né? 14, 15 anos. Pode aumentar a altura. Tem várias ações aqui que faz sentido com o jogador de basquete. Certo? Ações, operações, várias coisas. Agora vamos pensar nesses dados todos que a gente falou. Quais deles só fazem sentido no contexto do jogador de basquete? Eu acho. Eu botei que posição. É, a posição e número da camisa? Não, mas pode ser pra qualquer jogador também, né? Mas aí no contexto, estaria no contexto de atleta, né? O atleta de esporte competitivo, esporte coletivo. Mas já sai do só do jogador qualquer, né? Ou de pessoa e tal. Alguma coisa que seja só de basquete, alguém sabe? Seria alguma coisa dentro da característica de movimentação? Como Talvez tivesse que ir. arremessar? Talvez tivesse que ir mais profundo. Se a gente fosse botar esse de arremessar, seria o caso, né? Arremessar são poucos esportes que tem isso. É uma coisa bem específica. Né? A própria altura mesmo, são poucos esportes que faz diferença a altura. Faz talvez no... Vôlei. Vôlei, handball, mais ou menos. Futebol, mais Eu ou acho que menos. natação também, né? São mais dados extras, assim. Não faz muita diferença por si só. E tem esporte que não faz diferença nenhuma. Tipo, sei lá, Fórmula 1. Tanto faz a altura. Né? Mas é isso, minha gente. Então a única coisa que vocês ainda não pegaram 100% é a parte das ações, né? Ainda estão focados muito na ação, assim, mais no contexto humano e não no contexto de base de dados. Mas aos poucos a gente vai tirando, tá? Ainda mais que a gente vai fazer várias coisas que são parecidas, aí a repetição vai tirando esse vício, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só isso. Alguém tem alguma dúvida que vocês queiram tirar sobre o que a gente falou, sobre como vai ser disciplina, alguma coisa? Cara, pra ser sincero, por mim, se continuar assim, tá bom, tá suave, dá pra passar. Essa é a primeira aula, pô. Essa é a primeira aula. Pô. Eu só queria saber se você. O campo minado que você vai ter que fazer no final do curso, como é que... Eu só queria Pode saber, falar, só queria saber, tipo, se você indica algum curso pra gente fazer pra ir bem na matéria. Curso que você Não. gosta aí. No programação não indico o curso, porque curso que vocês quiserem fazer, vocês fazem, pega qualquer coisa no YouTube, vocês pegam. Eu indico só exercício. Exercício. Eu vou... Alguns exercícios que eu vou fazer com vocês, alguns eu vou cobrar valendo ponto, e outros eu não vou. Então, material complementar, vocês fazendo esses outros exercícios. Mas eu não consegui fazer. Você vem aqui, pergunta pra mim e fala, não consigo fazer isso. A gente pode fazer naqueles últimos 15 minutos lá, eu posso corrigir, posso ajudar vocês, entendeu? Programação não adianta ficar ouvindo gente falar, é tentar. Tem nada melhor pra você aprender a programar do que passar meia hora tentando resolver um problema muito simples, que você não consegue resolver de jeito nenhum. Isso e fazer um projeto. Mas o projeto a gente já vai fazer aqui até o final, que é o jogo de vocês. Show? Esse jogo seria o campo minado, né? Aí, tipo, esse campo minado é baseado naquele do Windows ou é aquele mais simples, o clássico? Então, são 6 pessoas, cada um vai ter um tema de um jogo. Eu tenho 8 jogos aqui pra vocês fazerem. Então cada um vai ter um tema. Quem quiser, eu vou até deixar fazer em dupla no Você máximo. pode liberar o tema pra gente ver qual é? Você vai fazer sorteio? Os temas são jogos. Os temas são jogos. Só que, eu vou deixar vocês escolherem. Se tiver empate, aí vai ter que sortear, né? Mas só que eu não tenho o documentozinho de cada um ainda. Eu só tenho do campo minado. Se vocês quiserem já ver o do campo minado, para ter uma noção, posso mostrar para vocês. Mas são jogos simples de tabuleiro para um jogador ou até 2, quem quiser fazer alguma coisa mais difícil, assim. Tipo, dama, dá para fazer. Não é muito difícil.
Torre de Hanoi dá pra fazer, não é muito difícil. Jogo da Forca. 2048, conhece 2048? Eu conheço. Sim. O 2048 aqui, ó. Esse joguinho aqui. Peraí. O objetivo aqui é você fazer o máximo de pontos possível e você sempre junta os quadradinhos que são iguais quando você joga para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo. Então, por exemplo, esses dois aqui, se eu botar para a direita, eles se unem. Agora eu tenho 2 4. Se eu botar para baixo aqui, esses 2 4 se unem. O objetivo é chegar o mais longe possível. O nome é 2048 porque chegar em 2048 é muito difícil. Se você chega lá, você basicamente pode dizer que você ganhou. E vai. Não é muito difícil, vocês vão ter que trabalhar com matriz só. Matriz não é muito complicado para o nosso nível aqui. Esse é um jogo, Resta 1. Quem conhece Resta 1? Conheço também. Resta 1 é um joguinho também. Dá pra fazer xadrez? Nunca consegui chegar lá. Xadrez é difícil. Xadrez não é coisa fácil, não. Ah, que isso. Se quiser fazer o xadrez, você vai perder uns 2 meses fazendo. Então isso aqui é o Resta 1zinho. Vou ver se eu consigo ganhar. Nunca consegui deixar um só, Gabriel. Apertei errado aqui. Acho que não dá pra salvar mais, não. Eu fiz a besteira. Vamos de novo. Aqui. Comecei bem. Deixa eu ver aqui. Ah, baguncei. Baguncei o finalzinho. Depois eu tento de novo. Outro jogo. Além da Damas, todo mundo conhece. Jogo da Forca, todo mundo conhece. Sudoku. Dá pra fazer também, Sudoku. Sudoku é um pouquinho mais difícil. Quem quiser fazer Sudoku, eu vou ter que fazer um programinha pra ajudar vocês. Fazer tipo uma bibliotecazinha do básico pra vocês conseguirem jogar. Por causa da numeração espalhada dos números? É, porque vocês têm que ter um tabuleiro que já funciona, que já tá bom, entendeu? Ah, tá. Essa que é a dificuldade. Você montar um tabuleiro que já tá pronto. Você tem que fazer isso por força bruta e tal, não é uma coisa tão simples. Aí eu faço uma funçãozinha que já faz isso pra vocês, já dá pronto. E aí vocês ficam só com a parte de falar com o usuário, deixar ele jogar e tal. Né? E aí, como vocês já sabem a solução, vocês podem até ajudar o usuário. Tipo, pedir a dica e tal. Dá pra O fazer que mais? Jogo da velha. Dá pra fazer um pinball? Pinball é difícil. Qualquer coisa gráfica que você tá pensando é difícil. O que é fácil de fazer aqui, que eu vou pedir pra vocês, é jogo de console. É um jogo que a gente consegue colocar aqui, ó. Entendeu? Todos esses que eu tô mostrando dá pra fazer. O bom e velho clássico Snake. Snake é difícil de fazer, cara. Difícil de fazer. Porque em tempo real, a cobra se mexe sozinha. Então isso não é fácil de fazer. Você vai ter que mexer com thread e tal. Esses jogos que eu vou pedir pra vocês são simples. É de turno. O jogo só se mexe quando o jogador faz alguma coisa. O tabuleiro tá lá montadinho, bonitinho. É só assim. Jogo da memória é outro. Vocês podem fazer. Jogo da memória, jogo da velha. O Campo Minado é uma versão simplificada que eu peço pra vocês. Deixa eu mostrar aqui. Então, alguém sabe como é que funciona o Campo Minado? Eu cheguei a jogar o do Windows. Eu conheço. Então, o Campo Minado é o seguinte. Isso aqui é uma matrizona, tá? Essa matriz ela só tem duas opções. Ou ela contém uma bomba, ou ela contém um número. Esse número, ele está dizendo quantas bombas tem em volta dele. Então, por exemplo, esse 2 aqui quer dizer que, olhando nesses 8 quadradinhos em volta dele, tem 2 bombas. Esses carinhas do meio aqui, quer dizer que não tem nenhuma bomba em volta deles, por isso que tem 0. E quando bota 0, não bota o número, né? Deixa vazio. Quando você clica em um que tem 0, ele abre todo mundo em volta, até chegar em números que sejam maiores que 0. Então, qual é a dificuldade de fazer o campo minado? É fazer essa recursão aqui
né? De eu clicar em um, ele sai abrindo todos. Isso que é o difícil. Então, o campo minado de vocês, ele é simplificado. Ele só abre em volta. Entendeu? Então, por exemplo, aqui tem uma bomba. Aqui tem uma bomba, aqui tem uma bomba. Aqui também. E assim a gente consegue jogar e descobrir onde não tem bomba. Aqui não tem bomba. Entendeu? Bombinha. Mas é essa é a brincadeira. Se vocês acharem algum outro jogo que vocês achem legal e quiserem tentar, é só, não pode ser de tempo real e não pode ser muito gráfico, né? Ele tem que ter como a gente representar ele no console. Todos esses dá para representar, esse aí eu já testei. Já fiz alguns deles. Show, minha gente? Show. Mais alguma dúvida? Não, por enquanto não. Então, beleza. Breno, você fala com a Amanda então e pede pra ela me avisar? Tá, já mandei mensagem pra ela, tô esperando ela responder. Então, show de Aí eu te- bola aí eu te aí. falo. Valeu. Beleza. Então é isso, minha gente. Eu paro a gravação aqui agora.